Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, a partir do verso de número 31, para a nossa reflexão na palavra de Deus aqui nesta noite. Aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Vamos ler até o 37 inicialmente para a nossa reflexão. Amém? Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, esteja à vontade. Graças a Deus. Quem aqui é mais do que vencedor, dá um glória bem forte aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Esse é o tema que nós vamos refletir um pouco aqui nessa noite, pensar aqui na palavra de Deus. É muito propício para a gente e relevante, né? Pensar que em Cristo somos mais do que vencedores. Porque vencer por vencer alguma coisa não é a questão, porque muitas pessoas vencem, né? Alguns vencem uma corrida importante, outros vencem um campeonato de futebol, outros vencem um concurso de beleza, enfim. Agora, vencer mesmo, ser vencedor é somente em Cristo. Ser mais do que vencedor é só em Jesus. Amém? Então dele nós somos mais do que vencedores. A gente começa esse capítulo 8 aqui da carta aos Romanos, e quando nós começamos a ler isso aqui, parece que a gente está lendo uma poesia, né? O texto é muito bonito, apesar de não ser um livro poético, é uma carta de Paulo, mas tem um tom assim muito legal esse capítulo 8, porque ele começa dizendo assim: ó, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo começa esse texto, começa esse capítulo dizendo para a gente que para quem está em Cristo não há nenhuma condenação, né? O que me chama muita atenção nesse texto aqui é que a frase dele é assim, ó: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para aquele que está em Cristo e que anda segundo o Espírito. Porque é possível ser cristão, estar na igreja e andar segundo a carne, né? É possível. Mas o apóstolo está dizendo tanto que é possível que ele fala assim: é segundo o Espírito. Claro que se você olhar e perguntar assim: mas pastor, então quem é crente não peca mais, né? Aí eu vou ter que responder para você assim: não é verdade. Na verdade, todas as pessoas estão sujeitas ao pecado, inclusive os crentes, porque dentro de nós tem uma natureza chamada de natureza carnal, né? Natureza humana, que ela não saiu quando você aceitou a Jesus. Ela permanece aí, ela permanece aqui. Quando nós levantamos a mão, descemos ao batismo, ela permanece. Só que nós ganhamos uma natureza espiritual agora, que temos duas naturezas dentro de nós. E essa espiritual que nos ajuda a gente a vencer a carne todo dia, a vencer o pecado, a vencer as propostas do mundo. Porque quem vive segundo o Espírito, apesar de ainda ser pecador, não vive pecando, não brinca com o pecado e não faz do pecado um estilo de vida. Pecamos, erramos, cometemos falhas aqui ou ali, né? Aprendemos com os nossos erros e amanhã vamos cometer outros, mas não aqueles de ontem, porque nós já
aprendemos foram pedagógicos, não é? Então a gente entende que quem está em Cristo, aquele que anda segundo o Espírito, ele então não vive pecando, ainda é pecador, mas não vive na prática do pecado. Então, queridos irmãos, esse texto aqui, ele traz para a gente uma palavra maravilhosa, uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Essa é a grande, a palavra forte para a gente hoje, é a esperança que nós precisamos ter. E essa esperança ela não está nos homens ou nas coisas desta terra. A nossa esperança ela está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? O texto vai mostrar para a gente aqui que mesmo em meio às lutas e aos problemas da vida, é possível a gente ser fiel a Deus e viver aqui neste mundo como pessoas salvas em Cristo. É possível o cristão viver no mundo, estar aqui, mas viver como uma pessoa salva em Cristo Jesus, que anda de acordo com a palavra de Deus e que entende que foi salvo pela graça do Senhor. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas para nós, que aguardamos com expectativa a volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que brilhará o sol da justiça. Amém. Amém? E temos uma esperança gloriosa, e temos uma esperança maravilhosa em nossa vida. Eu quero pensar com você hoje aqui, nesse texto e nesse tema aqui, sobre duas perspectivas. A primeira delas é assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira perspectiva que eu quero pensar contigo, porque Paulo ele começa aqui esse texto com uma pergunta que parece ser uma pergunta conclusiva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que iremos, pois, à vista dessas coisas? É isso que Paulo pergunta, né? O que nós vamos dizer à vista dessas coisas? Mas que coisas são essas que o apóstolo Paulo está falando? Do que ele está dizendo para a gente aqui, que à vista dessas coisas? Então o contexto aqui anterior vai mostrar para nós, mas fica muito claro e nítido, que nós temos o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza. Se você ler aí o texto anterior um pouco aí, a partir do versículo 26, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E ele diz ainda que em alguns momentos nós não sabemos nem orar como convém, não sabemos nem o que pedir ou como pedir. Mas aí vem esse Espírito Santo de Deus, pega a nossa oração e o leva diante do Pai, e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Amém. Glória a Deus. Quanta coisa maravilhosa, né? Ele intercede junto ao Pai, e é através de Cristo que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui que tem algumas coisas aqui que nos chamam a atenção, e que ele fala que nós vamos dizer à vista dessas coisas, porque Deus é por nós. O verso 32 desse texto, ele vai falar assim, que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Amém. Olha que coisa maravilhosa e interessante para nós pensarmos, né? Que vamos dizer à vista dessas coisas. Eu não sei se você, eu imagino que já possa ter feito isso, né? Algum dia parou para pensar isso aqui? Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por todos nós. Imagine, já Wagner, deve ser uma coisa angustiante, né? Um pai entregar um filho para morrer por amor de outras pessoas. Eu imagino quando Abraão e Isaac caminhavam lá para aquele lugar da oferta lá, que ele estava levando seu filho, lenha nas costas, preparando para chegar no lugar de oferecer, né? Eu imagino que ele estava angustiado por dentro, o filho perguntando: pai, estou vendo a lenha, estou vendo fogo, mas onde está o cordeiro? Eu penso que lá dentro, assim, chorando por dentro, ele fala assim: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. E aí, quando chega no local do holocausto, Deus provê um cordeiro lá, preso pelos chifres, que ele substitui pelo seu filho, que ele troca lá, e já representando aqui este Cristo, que um dia iria substituir a mim e a você pela morte da cruz do Calvário. Amém.
substituir, morrer a nossa morte para nós podermos ter vida. Então, se você não imaginou isso ainda, comece a imaginar como é grande o amor de Deus, que entrega o seu próprio Filho para morrer por homens e mulheres que não mereciam esse amor. Não merecia nada. O que a gente merecia era a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí o texto de Romanos capítulo 5, no verso 8, diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus morreu por nós, irmãos, nós éramos inimigos de Deus, e Ele fez isso. Ele entregou o seu Filho, Ele colocou lá na cruz do Calvário para morrer por homens e mulheres pecadores que não mereciam este sacrifício. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Ele nos dará também todas as coisas, né? Ele está dizendo assim: Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, também não nos dará com Ele todas as coisas. Mas que coisas? Do que é que o apóstolo Paulo está se referindo? Que coisas são essas que Ele vai nos dar? Não são coisas materiais, não são coisas que você pode comprar, ou que pode conseguir com o seu trabalho, ou que eu posso conseguir. Não, essas coisas são coisas passageiras que vão ficar aqui quando Jesus voltar. Paulo está se referindo aqui a coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele está se referindo, irmãos, ao direito da glorificação como salvo em Cristo Jesus. Olha, se Ele entregou o seu Filho para morrer, Ele vai nos dar a glorificação. Vamos poder entrar no céu para viver com Ele, e depois a vida eterna aqui na terra transformada. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Esse texto aqui, irmãos, é cheio de perguntas, de interrogações, de questionamentos, né? Por que isso, ou por que aquilo? Ele faz uma outra aqui, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Às vezes somos acusados, né? Às vezes tem algumas coisas que acontecem conosco. Por exemplo, temos um inimigo que é o acusador da nossa vida, que fica tentando olhar para você e te fazer desanimar, né? Falando às vezes, ou fazendo alguém falar para você: olha, não tem mais jeito para a sua vida, isso que você anda fazendo não tem mais solução, você não tem mais salvação, não adianta mais querer ir para a igreja, chegar perto de Deus, porque você não tem mais jeito. Não adianta mais querer ser crente depois de tudo isso que aconteceu na sua vida. Isso é acusação do inimigo, que muitas vezes usa pessoas, usa os seus servos malignos para tentar colocar isso na vida das pessoas, na mente das pessoas, e muita gente estão se afastando das igrejas. Muitas pessoas estão perdendo a força para congregar, porque acham que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que não alcança mais o direito da vida eterna. Mas eu quero dizer para você nessa noite aqui, que em Cristo, irmãos, nós temos uma esperança. Porque a palavra diz que é Deus quem nos justifica. Amém. Ele usa aqui uma palavra aqui meio jurídica, um termo meio jurídico. Olha, quem é que vai nos julgar? Quem é que vai nos condenar? Ele diz que é Jesus Cristo que nos justifica. Deus, através de Cristo, nos justifica, e assim ninguém pode nos condenar, porque Jesus Cristo morreu lá na cruz para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Amém, Jesus. Ele está à direita de Deus, diz a Bíblia aqui de lá, Ele intercede por nós. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, olha, que diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pecado não pode te derrubar, as maldades deste mundo não podem te vencer, as dificuldades da vida não podem ser empecilho para você servir e seguir a Jesus. As investidas do inimigo para tentar te acusar não podem também, porque Jesus Cristo já venceu por você. Acredite. A segunda parte é assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Né? Agora que nós já entendemos o que vamos dizer a vista dessas coisas, que coisas gloriosas são estas, o que é que pode nos separar?
Olha, irmãos, o texto aqui, ele é muito vasto nas opções para a gente, né? E ele começa falando muitas coisas a partir do versículo de número 33, né? Ele fala assim, ó: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou por nós está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Existem muitas opções, vasto aqui, são vastas opções do texto que poderiam nos levar a separar ou nos afastar do amor de Cristo. Se eu for olhar para as dificuldades, se eu for olhar para os problemas, se for olhar para as coisas que acontecem, eu vou desanimar. E quando lemos aqui, logo entendemos que a igreja que estava em Roma, ela era perseguida pelo Império Romano. Era uma perseguição sobre a igreja. Muitas vezes o imperador falava assim: vocês são cristãos, podem adorar o Deus de vocês, mas também precisam adorar a imagem do imperador que foi levantada. Vocês têm a obrigação de fazer isso. Exigiam que tivesse uma adoração dividida entre Deus e o imperador romano. Mas aquele povo ali já sabia que Deus não aceita adoração dividida, que Deus é exclusivista e Ele quer que a adoração seja única e exclusiva a Ele. E o povo, os irmãos que estavam ali, eram oprimidos, eles sofriam muitas coisas porque eles sabiam que Deus não queria e não aceitava essa adoração dividida. E aí a gente começa a olhar e pensa assim: pastor, mas isso aí foi lá na era dos mártires, né? Foi lá quando mataram muitas pessoas por isso ou por aquilo. Hoje não acontece isso. Mas quase todo dia você vê notícias de cristãos que são mortos em vários países, porque os países não aceitam o cristianismo, não aceitam que os cristãos estejam lá e que adoram o Deus verdadeiro, e tem cristãos sendo mortos por causa disso. Isso tem impactado o mundo evangélico, o mundo cristão. Muitas pessoas pedindo oração. Ore, inclusive a nossa lição bíblica traz lá no final dela sempre uma oração por algum país que está sofrendo lá por algum problema, e muitos deles sofrem por problemas religiosos. E a gente olha e começa a se perguntar se isso ainda acontece, irmãos. Isso acontece sim. Quantas vezes, também no nosso tempo, né, a gente vê pessoas que são oprimidas ou perseguidas por causa da sua fé, da sua crença religiosa, que às vezes perdem emprego ou deixam de consegui-lo por causa disso. É ou não é uma perseguição ainda que nós enfrentamos, as tribulações, né, que passamos? Aí Paulo está perguntando: será essas coisas que vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Mas ele vem aqui e fecha, né, o texto dizendo para a gente assim, que tudo isso nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus. Amém? Se nós permanecermos firmes, se permanecermos na palavra, se não mudarmos a nossa mente e ficarmos firmes em Cristo Jesus, irmãos, não vamos ser separados do seu amor, não vamos perder o direito à vida eterna, porque nem a morte e nem a vida pode nos separar. Como ele mesmo disse, o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Mas se eu tiver que morrer por Cristo, eu vou ter lucro, porque no final eu vou ganhar muito mais, eu vou ganhar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele diz isso para nós, e nós acreditamos que nada deste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E assim, queridos, podemos concluir então esse sermão aqui dizendo que se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você.
Procure viver segundo o Espírito de Deus, a orientação da palavra de Deus. O diabo não tem poder de ficar acusando o servo de Deus, porque Jesus Cristo já te justificou lá na cruz do Calvário. Ele já te tornou justo. E o que precisamos fazer agora é confessar os nossos pecados, abrir o coração, contar para Ele tudo aquilo que tem nos feito sofrer, abrir o coração para Deus, pois a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então Ele já nos abriu a porta, Ele rasgou o véu, Ele nos deu franca entrada diante dEle para podermos falar com Ele, abrir o nosso coração e contar para Ele. Se porventura alguém aqui ainda vive com esse medo, com essa culpa, quando eu falo aqui, mas daqui a pouco vai estar lá na internet essa mensagem também, e outras pessoas vão estar ouvindo e vão poder também pensar sobre a sua vida. Quero te dizer, se alguém ainda anda ou vive com esse tipo de culpa, de medo, deve confessar a Jesus todos os seus pecados, abrir o seu coração para Ele, falar com Ele de todas as suas necessidades e os seus problemas, pois a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu fecho aqui dizendo o texto inicial nosso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando nisso. Quero que quando você for para a sua casa, quando você estiver lá durante esse restante de semana na sua vida, que essa mensagem não seja apenas para aqui dentro da igreja, mas a mensagem seja para a sua vida lá fora, lá na sua casa, em todos os lugares, onde você estiver, que você se lembre: se Deus é por você, quem será contra você? Ainda que tentem, ainda que algumas coisas tentem fazer você desanimar, olhe para o Senhor Jesus e siga em frente, porque Ele em breve vem para te buscar. Amém? Que Deus assim nos abençoe.